pra quem é de boa noite. Ô bom dia pra quem é de bom dia. A bênção, meu papai, a bênção. Maculele é o rei da valentia. Boa tarde, sou Isabela Gonzaga Concessio, segundo B, da Escola Maria Helena Gás Banádio, e esse é o nosso entrevistado de hoje. Boa tarde, Isabela. Meu nome é Anemilson Hélio, né? É um prazer estar falando com vocês aqui, da Escola Maria Helena. E eu sou ex-árbitro de futebol profissional, atuei por 30 anos, né? Sendo desses 30, 14 anos foram como profissional, tendo atuado na Federação Paulista de Futebol, na Federação do Distrito Federal e na Confederação Brasileira de Futebol também. Estou à sua disposição para as perguntas aí. Agora vamos para as perguntas. Sofreu racismo? Poderia relatar como aconteceu? Olha, Isabela, esse é um tema muito polêmico, né, no nosso país e no mundo, né, global. Com certeza, todos nós, negros, pretos, pardos e outras denominações também, já sofremos racismo, sim. O nosso país ele é muito inconsistente quanto a isso, ele nos deixa muito vulneráveis, né? Posso relatar um caso como profissional de arbitragem, né, em trabalho, onde você ouve torcedores com sinais característicos ligados aos macacos, gritando da arquibancada, te chamando, né, de vários nomes, né, ligados ao racismo, onde você acaba perdendo um pouco o seu ímpeto para atuar e dar o seu melhor dentro de campo. Vamos para a segunda pergunta. Presenciou atos de racismo? Pensou em interferir? Bem, com certeza também, né? Da mesma forma que eu já fui abordado, né, interpelado com racismo contra mim, também já presenciei racismo contra outras pessoas, né, em rua, em locais públicos, mas em função, como coloquei, em função da nossa sociedade, no momento que a gente vive, né, de anos para cá, fica difícil a gente até querer interferir, porque de repente você passa a ser mal interpretado e acabar se envolvendo em situações que não lhe dizem respeito naquele momento. Mas, como cidadão, a gente pode, no caso, chamar autoridades para que essas autoridades interfiram naquele processo que está sendo executado no momento. Agora a gente vai para a terceira pergunta. Você acredita que a lei sobre o racismo no Brasil é eficaz? Você acha que todos que sofreram racismo realmente denunciam? Pois é, Isabela, a nossa lei, eu não creio ela sendo eficaz porque os nossos legisladores pensaram bem, colocaram a lei, mas na hora da execução, ela não é bem executada, não, na minha opinião. E nem todo mundo que sofre racismo, a pessoa acaba não se manifestando publicamente por vários motivos, né? Por vergonha, não querer se expor na sociedade ou para a própria família, né? Então, eu creio que a maioria das pessoas acabam não reportando às autoridades o que sofreu. Agora a gente vai para a penúltima pergunta, que é a quarta. Em sua visão, como poderíamos erradicar o racismo? Seria possível criar um projeto que possa concretizar para que seja banido da sociedade? Olha, na minha visão, eu creio assim, a possibilidade sim, ela existe, é real, mas a gente depende muito dos nossos legisladores e de todas as categorias envolvidas, bem como da conscientização popular. A população, ela tem que ser desde pequena ensinada que, independente da cor da pele de qualquer um, todos somos cidadãos brasileiros. Dessa forma, é possível erradicar sim, mas conscientizando desde o berço. Agora a gente vai para a última pergunta, que é aqui. Que mensagem deixaria para as pessoas que passaram por ataques racistas? E que recado daria aos que praticam tais atos? Bem, seria assim, não sei se petulância, né, da minha parte, querer deixar algum recado, mas o que eu posso dizer é que as pessoas que sofrem esse tipo de ato,
e se sentem, né, ofendidas, porque está muito na gente se sentir ofendido ou não. Se sentiu ofendido, procure os canais que o nosso país dispõe, né, na nossa lei, nas delegacias, todos os canais que estiverem disponíveis e faça a denúncia. E as pessoas que provocam esse tipo de atitude, né, que inflamam, o que divulgam, o que acham bonito, o que eu tenho a dizer é isso. Ensinem seus filhos, desde pequeno, que todos nós somos povo brasileiro. Nós não somos cor da pele. Não é branco, nem preto, nem indígena, nem sequer mesmo os orientais que vêm para cá e se misturam conosco. Nós todos somos miscigenados. Não existe brasileiro puro. Hitler aqui passaria raiva. Todos somos miscigenados. Portanto, ensinem que não existe cor da pele, existe cidadão brasileiro. Essa foi a entrevista de hoje. Espero que vocês tenham gostado de assistir. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por ter essa entrevista. Tchau. Por nada, estaremos sempre à disposição, né, dos alunos da escola como um todo, podendo participar de alguma atividade, pode convidar que estaremos aqui. Boa tarde, meu nome é Thaís Fonseca, sou do terceiro ano B da Escola Maria Helena Gassi Bonetti. E nosso entrevistado de hoje é o professor Daniel. Boa tarde, meu nome é Daniel, né, como a aluna aqui falou. Tenho 50 anos, sou professor de matemática e ciências aqui na unidade. Primeira pergunta: já sofreu racismo? Se sim, poderia relatar como aconteceu? Então, desde que eu frequento escolas, desde que eu comecei meu trabalho, eu nunca assim senti nada que eu pudesse dizer assim que eu já passei por isso, que eu já tive essa problemática de sofrer racismo. Então, eu, durante a minha trajetória, não. Segunda pergunta: presenciou atos de racismo? Pensou em interferir? Já presenciei. Pensei, mas a gente sempre, eu era bem mais novo, né? E a gente fica naquela questão, né, de interferir ou não interferir, o que poderia ocasionar. Então, que eu me lembre, não. Eu nunca, apesar de presenciar, não era nada assim muito acentuado, mas não importa, né? Eu acho que uma vez que você sente, que você passa por isso, você tem que se posicionar, apesar de eu não ter feito. Então, na época, não fiz nada que pudesse intervir, né, na questão. Terceira pergunta: você acredita que a lei sobre o racismo no Brasil é eficaz? Você acha que todos que sofrem racismo realmente denunciam? A lei, eu acho que ela é falha por um certo lado, né? Ela é eficaz a partir do momento em que ela existe, mas ela é falha a partir do momento que uma pessoa sofre, passa por aquilo, às vezes pega e tenta de alguma forma, eu acho que assim, tenta não presenciar aquilo, não sofrer aquilo, não se sentir agredida por aquilo. Então, ela existe, mas eu não acho que ela é 100% eficaz. Eu acho que as pessoas poderiam ter outros mecanismos que realmente ela pudesse falar, se sentir mais leve para falar, porque às vezes você se posicionar, isso torna um pouco difícil, né? Você se sente assim meio fechado, meio sem saber até que ponto, em que isso vai dar, então acaba não denunciando. Quarta e penúltima pergunta: em sua visão, como poderíamos erradicar o racismo? Seria possível criar um projeto que possa conscientizar para que isso seja banido da sociedade? Então, erradicar, né? Quando a gente fala em erradicar alguma coisa, isso abrange várias outras, né? Porque erradicar uma coisa totalmente é difícil. Principalmente quando é uma coisa que faz anos, né? Que existe, que está aí presente e que às vezes as pessoas não se sentem assim com uma certa liberdade para agir em torno daquilo. Então é meio difícil erradicar totalmente, mas eu acho que as pessoas elas têm sim que se conscientizar de que ela tem direitos e que ela deve ir atrás desses direitos que elas têm e da melhor maneira possível tentar assim lutar contra aquilo, né? Contra uma coisa que
que hoje em dia nós estamos aí vivendo ainda e que não precisava mais passar por isso, né? Eu acho que a gente está hoje em dia numa sociedade bem mais, com leis bem mais eficientes, mas que por um lado ainda ficam falhas. Quinta e última pergunta. Que mensagem deixaria para as pessoas que passaram por ataques racistas e que recado daria aos que praticam tais atos? Então, a minha mensagem é aqui para que essas pessoas pensem em formas de lutar, né, contra esse preconceito. Se passou por isso, que se conscientize, né, de que tem o direito, de que tem leis aí, que deve ir atrás dessas leis e lutar por aquilo que acha que realmente vale a pena, para que acabe esse preconceito, né, que diminua cada vez mais. E as pessoas que praticam esse tipo de preconceito, que elas também se conscientizem, né, que todo mundo é igual perante a lei, que não é questão de cor, que modifica o que uma pessoa é, o caráter de uma pessoa, e que todo mundo está aí para viver numa sociedade justa e libertária, né, para todos. E essa foi a entrevista de hoje. Eu queria agradecer a vocês por terem assistido e ao professor por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Eu acho que a gente sempre tem que falar mesmo sobre essas coisas, né? A gente está em uma sociedade igualitária para todos, então eu aqui deixo meu agradecimento aqui para vocês. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Thaís Fonseca, sou do 3º ano B da Escola Maria Helena Gazzi Bonatti. E hoje eu estou com a entrevistada... Professora Andréia Diniz, professora dessa escola. Tenho 45 anos, sou professora de Biologia, e é isso. Vamos para a primeira pergunta. Sofreu racismo? Poderia relatar como aconteceu? Sim, sofri, sim. Inclusive numa empresa que eu trabalhei, um hospital aqui em Sorocaba, o hospital da Unimed. Eu sofri o racismo com minha chefe imediata, né, direta. Ela sempre fazia piadinhas, porque eu sou preta e etc. Tudo, ela era racista mesmo, porque tinha as almotolias, que é álcool, produtos que a gente acaba usando para poder estar fazendo higienização antes de atender os nossos pacientes. Então ela perguntava, você tocou nesse álcool hoje? E se eu falasse que eu tinha tocado, ela não usaria ele. Se eu falasse que eu não tinha usado, aí ela falava assim, então eu vou usar. Então assim, por diversas vezes ela fazia piadinhas. Teve uma também no aniversário de funcionários, né, da equipe. A gente encomendou bolo, salgadinho e tal. Aí ela pegou e falou assim, vou pegar esse brigadeiro que é a cara da... Aí olhou pra mim, entendeu? Então, cara da Andréia. Então, tipo, preto igual a Andréia, né? Então, assim, por muitas vezes ela relatou isso e pra mim foi muito grave. Vamos para a segunda pergunta, então. Presenciou atos de racismo? Pensou em interferir? Olha, ato de racismo na minha frente eu não presenciei, tá? Então foi só com a minha pessoa mesmo. Terceira pergunta. Você acredita que a lei sobre o racismo no Brasil é eficaz? Você acha que todos os que sofrem racismo realmente denunciam? Não, ela não é eficaz e nem todos denunciam. Eu mesma não denunciei, tá? Mas isso foi algo que ficou muito dentro de mim e até hoje, quando eu ouço a palavra Hospital Unimed, eu peguei um ranço. Quarta e penúltima pergunta. Em sua visão, como poderíamos erradicar o racismo? Erradicar? Difícil, né? Na verdade, teria já que ser algo consciente. Porque desde quando houve a lei, né, referente a racismo, as pessoas tinham que estar acatando, mas é como se ela não existisse. Última pergunta. Que mensagem deixaria para as pessoas que passaram por ataques racistas e que recado daria àqueles que praticam tais atos? Bom, para aqueles que praticam esses ataques, para mim vocês são dignos de pena, né? Vocês não são humanizados. Vocês, quando perdem, vocês acham que vocês estão perdendo o que vocês não são incapazes. Vocês estão perdendo exatamente o que você é. Então, se você passa a ser uma pessoa boa,
com certeza você vai colher bons frutos. Fora isso, é só percas. E o recado que eu daria para essas pessoas é que ainda dá tempo de mudar. É isso. E essa foi a entrevista de hoje. Muito obrigada a vocês que assistiram. Muito obrigada, professora, por ter aceitado o nosso convite. Por nada, sempre ao dispor. E é isso, gente. Até a próxima. Boa tarde, eu sou Isabela Gonzaga Concécio, do segundo B, da Escola Maria Helena Gás Bonatti. Essa é a nossa entrevistada de hoje. Meu nome é Maria Eduarda e eu tenho 16 anos de idade. Agora vamos para perguntas. Primeira, sofreu racismo? Poderia relatar como aconteceu? Eu acho que todas essas perguntas que tenham sido feitas para uma pessoa de cor negra, eu acho que não daria para mim falar, recusar ou dizer não, porque eu acho que todo negro já sofreu racismo, porque eu acho que ele está muito enraizado. Então, eu já sofri sim. E na segunda pergunta, eu acho que... Você poderia relatar como aconteceu? No 5º ano, eu acho, eu já sofri sim. E já aconteceu de me chamarem de macaco, algo do tipo, por conta de eu ser diferente das outras. Mas é isso. Vamos para a segunda pergunta. Presenciou atos de racismo? Pensou em interferir? Eu acho que eu presencio atos de racismo todo dia, mas eu acho que no século que a gente está, todo mundo leva muito em consideração que é uma piadinha, isso, aquilo, mas eu acho que toda pessoa que tem ou sofre algum tipo de racismo nunca tem uma reação. Então, toda vez que eu vejo alguém que sofre algum tipo de racismo, eu não tenho reação. Então, eu não interfiro. Vamos para a terceira pergunta. Você acredita que a lei sobre o racismo no Brasil é eficaz? Você acha que todos os que sofrem racismo realmente denunciam? Eu não acredito que a lei no Brasil seja eficaz, porque eu acho que diversas pessoas já sofreram racismo e não tiveram os resultados que queriam, ou seja, que se fosse levado a algum lugar a denúncia, mas eu acho que se fosse de uma pessoa de cor branca seria totalmente diferente, seria um algazarro, e eu não acho que todas as pessoas que sofrem racismo ou algum tipo de preconceito não denunciam, porque, como eu disse na pergunta anterior, a gente não tem reação nenhuma e a gente fica meio recluso, a gente fica meio com medo das consequências ou de algo do tipo, de ser a pessoa chata da situação, ou sei lá, então, não. Vamos para a quarta e penúltima pergunta. Em sua visão, como poderíamos erradicar o racismo? Seria possível criar um projeto que possa conscientizar para que isso seja banido da sociedade? Eu acho que na primeira pergunta não tem como erradicar o racismo, porque erradicar eu acho que é uma palavra muito forte, porque o racismo ele está implantado na nossa sociedade desde sempre. Então eu acho que não tem solução para isso. Ou a tendência é piorar os casos, ou dá para dar alguma diminuída e tal, mas eu acho que não tem jeito de erradicar. Agora a gente vai para a última pergunta, quinta. Que mensagem deixaria para as pessoas que passaram por ataques racistas? E que recado daria aos que praticam tais atos? Eu desejo que todas as pessoas que sofrem racismo, espero que todas se sintam confortáveis após sofrer um episódio desse e que todas merecem muito amor e que não é uma cor de pele que vai te fazer ser diferente de alguém ou menos que alguém, e que as pessoas que praticam isso, eu espero que tenham muito amor no coração, de verdade mesmo,
Até porque, pra mim, quem faz esse tipo de coisa ou é muito vazio ou nunca teve aquilo que quis na vida pra fazer pra outra pessoa. Obrigado por ter vindo fazer a entrevista, ter aceitado o convite e obrigado por vocês também terem assistido. Eu agradeço muito vocês pelo convite, porque vocês foram todos incríveis e muito carinhosos comigo. Então, eu desejo muita luz para vocês e muitos mais projetos como esse. Boa tarde, meu nome é Thaís Fonseca, eu sou do terceiro ano B da Escola Maria Helena Gás Bonatti. E hoje eu vim aqui entrevistar a professora Elaine. Eu sou a professora Elaine, né, de Educação Física, tenho 46 anos. A gente vai começar com as perguntas agora. Primeira, sofreu racismo? Poderia relatar como aconteceu? Eu sofri racismo na minha infância, assim, lá dos 6, 7 anos, com uns 8 anos na escola, onde eu morava numa cidade interior aqui de Sorocaba, e onde tinha bastante cultura oriental, né, japonesa. Então, algumas crianças me chamavam de kurombo, que quer dizer preto, né, em japonês, e por causa do meu cabelo, tiravam sarro. Então, eu sofri um pouquinho assim na minha infância e depois na vida adulta, na vida profissional, né, onde eu comecei, quando você vai procurar um emprego, o que vem primeiro é a faxineira, né? Ou limpar escritório. Daí que as pessoas começam a ver a sua capacidade, seu potencial, a te conhecer. Aí dessa forma ela vai te dando oportunidade, mas não foi fácil. Próxima pergunta. Presenciou atos de racismo? Pensou em interferir? Não, o ato de racismo foi mais na infância mesmo. Eu acredito que quando a gente é criança, não sei se tem essa maldade, né? Ou talvez sim, não sei. Mas o ato em si não presenciei assim depois na vida adulta. Ou talvez por coração grande, aí a gente acaba não percebendo, né? Acaba deixando de lado ao medo de falar. Mas que marcou assim, que eu guardo comigo no meu coração, não. Terceira pergunta. Você acredita que a lei sobre o racismo no Brasil é eficaz? Você acha que todos os que sofrem racismo realmente denunciam? Eu acredito que nem todos denunciam e que as leis não são eficazes, porque se a pessoa já tem uma condição financeira aí, se ela é rica, não vai adiantar nada. Não acredito na lei. Quarta pergunta. Em sua visão, como podemos erradicar o racismo? Seria possível criar um projeto que possa concretizar para que seja banido da sociedade? Pergunta difícil essa, hein? Erradicar o racismo? Eu acredito que não. Que ele sempre vai existir, né? Porque as pessoas parece que estão perdendo o amor, assim, né? O ser humano está deixando de ser humano. Então, eu acredito que não. Mas o racismo ainda vai persistir aí um pouquinho. E agora a gente vai para a quinta e última pergunta. Que mensagem deixaria para as pessoas que passaram por ataques racistas? E que recado daria para os que praticam tais atos? Não vamos guardar rancor, né? Levar isso pro coração, tentar compreender o porquê da pessoa cometeu esse ato, que talvez ela também sofra algum tipo de racismo. E a mensagem que eu deixo é: vamos ser mais humanos, né? O ser humano mais humano. Bom, essa foi a nossa entrevista de hoje. Eu queria agradecer a vocês que estão assistindo e a Elaine que aceitou o nosso convite. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Oi, gente, meu nome é Ive, eu sou da Escola Maria Helena Gás Bonatti, sou do primeiro C e hoje eu vou fazer uma entrevista com a professora Débora. Olá a todos, eu sou a professora Débora, tenho 34 anos e leciono matemática e também sou CEGEPAC aqui na Escola Maria Helena Gás Bonatti. Agora a gente vai fazer as perguntas. Você já sofreu racismo? Poderia relatar como aconteceu? Já, assim, a primeira experiência que eu lembro foi inclusive
sala para resolver alguma coisa, né, na secretaria. E aí, quando ela retornou, tinham vários alunos em pé, inclusive eu. Só que aí ela só olhou para mim e falou assim, tinha que ser essa neguinha. Aí eu cheguei em casa, tinha 8 anos na época, né? Chorei, claro, cheguei em casa, falei pra minha mãe. Eu me lembro assim, você veio na escola, os outros ficaram judiando de mim. Aí no dia seguinte, minha mãe foi na escola e conversou com a direção da escola, né? E aí a diretora foi na minha sala, olhou meu caderno para ver se eu era uma boa aluna. Eu sempre fui uma boa aluna e aí minha mãe falou para a direção que se não resolvesse na escola, ela iria na diretoria de ensino. Mas aí foi resolvido e a professora não lecionou mais para a minha turma. Você já presenciou atos de racismo e pensou em interferir? Assim, eu já presenciei atos de racismo e, inclusive, né, vou falar de novo de mim, por exemplo, quando eu entro assim, em lojas, supermercados, eu sempre acompanho minha mãe, que é idosa, né, então sempre vamos juntos. E ao invés das pessoas que trabalham nas lojas, nas farmácias, irem atendê-la, que é idosa, não, eles vêm me acompanhar, né? Então, assim, eu não tenho muita liberdade. Por exemplo, se eu estou demorando muito, lendo rótulo, sempre chega alguém. Então, o racismo, ele está presente no cotidiano. Próxima pergunta. Você acredita que a lei sobre o racismo no Brasil é eficaz? Você acha que todos que sofrem racismo realmente denunciam? Como, né, a gente fala que a lei no Brasil, o Brasil tem várias leis, mas que na prática a gente não vê sendo executada, né? Na minha visão, não é eficaz e nem todas as pessoas denunciam. Isso aqui, na minha vivência, pela minha vivência, essa é a minha opinião. Vamos para a última pergunta, que é: que mensagem deixaria para as pessoas que passaram por ataques racistas e que recado daria às que praticam tais atos? Bom, a minha mensagem é para quem sofreu ataque racista, é que, assim, que denuncie, né? Nós temos que fazer nossa parte. Se a lei será cumprida, aí é outra história, mas tem que denunciar, porque é uma dor, né? E ninguém é igual, ninguém é melhor que ninguém. E para quem pratica ato racista, tem que ser punido e que faça um exame de consciência. Essa é a minha mensagem. Então essa foi a entrevista de hoje. Obrigada a todos que assistiram e obrigada, professora Débora, por ter estado no nosso convite. E é isso. Boa noite pra quem é de boa noite. Bom dia pra quem é de bom dia. A bênção, meu papai, a bênção. Maculelê é o rei da valentia.